Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. É uma alegria e um prazer representar o Senhor Jesus e ministrar a Palavra de Deus para você. Quero agradecer por aqueles que têm orado e sustentado este ministério. Também pelas cartas, pelos e-mails que recebemos. Vamos começar hoje uma série de estudos na carta de Paulo aos Efésios. Portanto, pegue a sua Bíblia e esteja preparado para esta série. Tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Vamos começar esta série de estudos olhando primeiramente o livro de Atos. Você irá perguntar, mas por que o livro de Atos? Bem, nosso primeiro e segundo estudo serão introdutórios à carta de Paulo aos Efésios, por isso vamos começar com o livro de Atos. Mas antes de começar o nosso estudo, vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer pelo maravilhoso Salvador, o Senhor Jesus, que nos amou e ainda nos ama, e que nos libertou de nossos pecados com o seu precioso sangue. Agradecemos pela tua santa palavra, a Bíblia, e pelo Espírito Santo, o autor e nosso professor. Viemos diante de ti com o coração ansioso, Senhor, pois necessitamos de alimento do céu para as nossas almas, o alimento da sua santa palavra. Assim como a criança recém-nascida deseja o leite, assim possamos desejar a tua palavra, para que possamos crescer espiritualmente. Que este programa de hoje possa nos edificar e fortalecer. Que esta série que começamos hoje possa edificar e fortalecer. E que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18. O apóstolo Paulo faz parte da longa lista de homens bons e piedosos, começando com José no Egito, cuja experiência na prisão foi usada para a glória e louvor de Deus. Aqui temos boas evidências de que Deus pode usar a ira do homem para a sua glória. Isto é o que Asaf escreveu no Salmo 76:10. Agora é difícil para nós vermos como a ira do homem pode trazer glória e honra a Deus, mas nós, cristãos, devemos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme diz Romanos 8:28. Às vezes as coisas dão errado e desistimos, levantando os braços em desespero, mas nos esquecemos de que Deus está no trono e até mesmo a ira do homem pode servir para a sua glória e louvor. No livro Literatura da Prisão da Igreja Cristã, começando com a era imediatamente anterior à Reforma, o escritor diz que altos dignatários como Savonarola, durante o seu mês de prisão, antes de sua execução, escreveu comentários sobre os Salmos 31 e 51, e ele gentilmente menciona Anne Askew, que defendia que na ceia do Senhor o pão permanecia pão, não se tornava literalmente o corpo de Cristo. Isso foi escrito na noite anterior em que ela foi queimada em Smithfield. Como um cavaleiro branco armado no campo de batalha, com este mundo lutarei e a fé será o meu escudo. A fé é a arma poderosa que não vai falhar quando você precisar dela. Portanto, no meio dos meus inimigos, apenas continuo. Agora me regozijo no coração e espero seu mandato para fazê-lo. Cristo me levará e aliviará meu fardo. Este é o testemunho de uma mulher que foi queimada até a morte porque se recusou a aceitar o ensinamento antibíblico de que o pão da Santa Ceia se transformava no corpo do Senhor e que o conteúdo da taça era transformado no sangue de Cristo. William Tyndale, enquanto estava preso em Billboard, pediu a sua Bíblia em hebraico, o dicionário hebraico e a gramática em hebraico, e definiu a igreja e todas as leis da igreja. Ele disse, se Deus me der vida, conhecerei mais das Escrituras do que qualquer outro homem na igreja. E assim ele veio a ser conhecido como o homem que traduziu o Novo Testamento em inglês. Jane Grey, na véspera de sua execução, enviou seu Novo Testamento em grego para sua irmã, com uma oração a Deus pedindo para que ele desse a graça de sua irmã viver no temor de Deus e morrer na verdadeira fé cristã. Muitos de nós nunca esqueceremos o peregrino. E a propósito,
Se você nunca leu O Peregrino, eu espero que você consiga uma cópia e leia. Este livro foi fruto do trabalho de John Bunyan, enquanto ele estava na prisão de Bedford. Nunca esqueceremos das cartas de Samuel Rutherford, escritas no seu confinamento em Aberdeen, e os hinos de Madame Byam, escritos em circunstâncias semelhantes, do qual as linhas a seguir são apenas uma amostra. Ela disse: preso na gaiola não posso sair, mas minha prisão não pode me impedir a liberdade do coração que sempre voa em tua direção. Minha alma livre a ti vai se unir. Agora, meu amigo, esses santos de Deus e muitos outros, assim como Paulo, aprenderam a estar contentes em qualquer situação em que se encontravam. Paulo disse em Filipenses 4:11, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo aprendeu que a graça de Deus é suficiente para todas as circunstâncias. Reconhecendo o que Deus, em sua graça, tinha feito por ele, Paulo aceitou as longas horas de confinamento como uma oportunidade de um ministério mais amplo para Cristo através da palavra escrita. A cidade de Éfeso era a capital portuária da Ásia e era um dos grandes centros político, religioso e comercial da Ásia. Devemos lembrar que o famoso templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estava localizado em Éfeso. Esta estrutura majestosa levou mais de 200 anos para ser construída e era o centro da adoração de Diana, como lemos em Atos 19, versículos 23 a 41. Não vamos ler esses versículos agora, mas faça isso e prepare-se para o nosso próximo programa. Atos 19, versículo 23 até o versículo 41. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, um grande templo, assim como o templo de Diana, serviu como uma ilustração da verdadeira igreja de Cristo, a habitação do Espírito Santo. A essência da carta de Paulo aos Efésios é, na verdade, o chamado e a conduta da igreja. Quando Paulo escreveu da prisão em Roma, quis mostrar aos crentes que eles fazem parte de uma igreja, a Igreja de Cristo. Uma igreja invisível, por assim dizer, a qual não podemos ver, pois há muitos cristãos espalhados por todas as partes do mundo e não podemos vê-los, mas eles fazem parte da igreja. Não estou excluindo a igreja local, eu faço parte de uma igreja local, eu dou muito valor e importância à igreja local da minha cidade, do meu bairro. A igreja local é uma instituição do Novo Testamento, mas Paulo sabia que havia muitos crentes a quem não conhecia e não podia ver, e eles constituíam o templo do Deus vivo. Não um templo feito por mãos humanas, mas um templo que era infinitamente mais glorioso do que o templo de Diana em Éfeso. Os adoradores de Diana vinham a Éfeso de todos os cantos do Império Romano, e eles acreditavam que a imagem dela havia caído do céu. Em Atos 19:35 lemos: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Eles acreditavam isso e, portanto, Éfeso era um centro religioso, um centro de cultos e superstições. Em Éfeso, imagens de prata de vários tipos eram fabricadas e vendidas, era um negócio muito rentável. Mágicas eram praticadas na cidade e até os judeus construíram uma sinagoga nesse lugar. Por exemplo, em Atos 18:19 lemos: chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Talvez esses homens foram os primeiros a levar o evangelho aos arredores de Éfeso, ou seja, Paulo e seus companheiros. Um dia algo de origem sobrenatural aconteceu nesta grande cidade portuária. O Evangelho de Jesus Cristo foi pregado e um golpe poderoso atingiu a metrópole pagã e ela nunca mais se recuperou. Vamos ver como a visita de Paulo foi a base desta obra e como o Evangelho de Cristo foi uma dinamite naquele lugar. Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder, a dinamite de Deus para todos os que creem. Vamos ver nesta série de estudos como a chegada do Evangelho a essa cidade pagã, o berço de rituais e religiões modernas dos seus dias, levou o povo a Deus por causa do poder do Evangelho de Cristo.
Não podemos ser dogmáticos em todos os detalhes ao afirmar quando e por quem a igreja de Éfeso foi fundada. Existem várias possibilidades. Primeiro, no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu com poder, 17 nacionalidades estavam representadas e havia entre eles homens e mulheres da Ásia, da qual Éfeso era a capital. Lemos isso em Atos 2, versículo 9. Provavelmente alguns desses homens que estavam naquele dia, em Jerusalém, foram os primeiros a levar o evangelho para a cidade de Éfeso. Em segundo lugar, há a possibilidade de que a visita de Paulo a Éfeso, em seu retorno da Europa, durante sua segunda viagem missionária, foi a ocasião para a fundação da igreja em Éfeso. Não sabemos se neste momento Paulo fundou a igreja, mas sabemos que ele entrou na sinagoga e debateu com os judeus. Embora ele não tinha ficado muito tempo na cidade, deixou Priscila e Áquila, que eram cristãos bem capacitados, permanecerem ali. Portanto, nós temos essa segunda possibilidade de que Paulo fundou a igreja durante a sua visita. A terceira contribuição da verdade cristã para Éfeso foi através de Apolo. Ele era um judeu de Alexandria que visitou a cidade, que falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Por exemplo, em Atos 18, versículo 24, lemos: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Portanto, temos três possibilidades de como foi fundada a igreja em Éfeso. Em primeiro lugar, aqueles que vieram de Jerusalém. Em segundo, o apóstolo Paulo como um instrumento. E em terceiro, Apolo, homem eloquente e professor das Escrituras. De que maneira a semente da palavra de Deus foi plantada pela primeira vez em Éfeso? Não podemos ter certeza, mas eu posso ter certeza de que os 3 anos que Paulo ficou em Éfeso, conforme registrado em Atos 20 e 31, causou uma impressão profunda e duradoura sobre as pessoas que ali viviam. Foi durante a visita prolongada do grande apóstolo Paulo a esta cidade pagã que o grande poder do Evangelho foi demonstrado através da sua vida e através das suas obras. Quando Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou alguns discípulos. Vemos isso em Atos 19, versículo 1, onde lemos: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Mas quando Paulo chegou e encontrou estes discípulos, descobriu que eles eram seguidores de Cristo, que tinham recebido os ensinamentos de João Batista, mas eram ignorantes quanto à mensagem completa do Evangelho e desconheciam a pessoa e a obra do Espírito Santo. Agora, quando eu digo ignorantes, não falo no sentido pejorativo, apenas quero dizer que eles tinham falta de conhecimento. Isso é o que a palavra ignorância significa, falta de conhecimento. Eles não entendiam. Eu sou ignorante em muitas coisas da Bíblia, isto é, me falta conhecimento. Eram 12 discípulos e Paulo rapidamente percebeu sua falta de compreensão e então lhes fez 2 perguntas. A primeira está em Atos 19, 2. Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? O que ele queria saber é se eles realmente nasceram de novo. Como você pode ver, a pergunta deles foi uma indicação precisa de que Paulo tinha uma visão correta sobre o assunto, porque eles disseram: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. A condição dos crentes em Éfeso é muito próximo ao de alguns membros da igreja hoje em dia. Eles têm uma crença intelectual, não uma crença para a salvação, porque eles não tiveram a experiência genuína de regeneração pelo poder do Espírito Santo. Amado ouvinte, existem pessoas assim em nossas igrejas no dia de hoje. Pessoas que acreditam intelectualmente e academicamente na pessoa de Jesus Cristo. Eles creem na obra de Cristo e têm um conhecimento do que a Bíblia diz sobre Cristo. Pense, por exemplo, nas muitas pessoas que podem regularmente recitar ou repetir o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia. Agora, amigo, este é um bom credo, contém boa doutrina, mas por favor me escute quando eu digo que é possível uma pessoa ficar em pé no domingo na igreja, recitar esse credo e ainda assim não ser salvo e acabar terminando no inferno. É possível que alguém tenha uma fé intelectual nos fatos históricos do cristianismo e não ter nascido de novo. Esta foi a condição que Paulo descobriu ali em Éfeso.
Esse pequeno grupo de homens havia perdido o real significado de Pentecostes. A condição desses cristãos em Éfeso se assemelha ao de algumas pessoas hoje em dia. Eles tinham uma crença que não os levava à salvação. Bem, talvez alguns dos meus ouvintes discordam de mim e dizem que aqueles discípulos eram salvos. Mas, amigos, certamente o fundamento da fé e o batismo deles não era na obra redentora de Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Eles não conheciam o evangelho puro da graça e que o Espírito Santo é a pessoa que salva o homem quando ele entrega sua vida ao Senhor Jesus. Paulo percebeu que não poderia construir a igreja de Éfeso com material tão frágil. E deixe-me dizer uma coisa, amigo, nós também não. Não é suficiente introduzir alguém à igreja apenas pela sua afirmação de que ele acredita em Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a prova do verdadeiro cristianismo. Romanos 8:9 diz: "E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele." Um evangelho fragmentado é um evangelho perigoso, é um evangelho diferente, totalmente diferente do evangelho da graça pura que encontramos na palavra de Deus. Deixe-me ler novamente Romanos 8:9. "Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Várias vezes você já me ouviu fazer referências a pessoas que perguntam para cristãos se eles já receberam o Espírito Santo ou se eles já tiveram o batismo do Espírito Santo. Amigo, você não pode ser salvo sem o Espírito Santo. Não pode ser salvo sem o batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13 diz: "Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo." Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Portanto, dessa maneira, Paulo estava tentando saber se esses discípulos de João Batista haviam nascido de novo. Paulo não estava sendo rude ou crítico, ele não estava sendo desagradável, ele estava ansioso para ajudar os efésios. Então ele faz a segunda pergunta em Atos 19:3. "Em que sois batizados então?" E eles disseram: "No batismo de João." Observe que ele não perguntou se eles haviam sido batizados. A resposta insatisfatória à primeira pergunta levantou suspeitas em sua mente sobre o batismo deles. O que levou a perguntar sobre o batismo? Bem, eu vejo uma possível resposta que é altamente provável. Paulo não podia conceber que alguém tivesse recebido o verdadeiro batismo cristão e ser tão ignorante sobre o novo nascimento. Se eles tivessem recebido o verdadeiro batismo cristão, eles deveriam saber algo sobre o Evangelho e seu poder para salvar. Agora, querido ouvinte, não podemos e nem devemos culpar esses discípulos por sua ignorância. Eles não tinham conhecimento. Sem dúvida, eles estavam dispostos a aprender, mas eles tinham sido ensinados por Apolo, que apesar de ser um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, conhecia apenas o batismo de João. Agora vamos voltar para Atos 18 e ler os versículos 24 e 25. "E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João." Todo o conhecimento deste homem, com toda a sua eloquência, com todo o seu fervor, com toda a sua diligência, ele não conhecia completamente a verdade da obra consumada de Cristo, que morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Não devemos nos surpreender com isso naqueles dias de Apolo, afinal a Bíblia ainda não tinha sido escrita. O Antigo Testamento estava escrito, mas o Novo Testamento estava no processo de ser escrito. Paulo não tinha escrito Efésios ainda. Portanto, podemos ver que eles não tinham pleno conhecimento. Eles não conheciam algumas grandes verdades que nós hoje em dia conhecemos porque agora nós temos a Bíblia. Apolo ensinou um batismo preparatório para guiá-los ao arrependimento. Este era um batismo que olhava para a vinda de Cristo, enquanto o batismo cristão olha para trás, para o fato de que ele já veio. Ele olha para o que o nosso Salvador já cumpriu, seu nascimento virginal, sua vida virtuosa, sua morte vicária, sua ressurreição vitoriosa, sua ascensão e seu ministério de intercessão. Amigo ouvinte, hoje em dia, quando somos batizados, nosso batismo olha para a obra consumada do Senhor Jesus. Mas os discípulos de João, batizados por João, olhavam ansiosamente para a vinda do Messias. Cristo ainda não tinha vindo e morrido. O batismo cristão
É a identificação dos verdadeiros filhos de Deus com o seu Senhor, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Por fim, o resultado dos esforços de Paulo é colocado nestas palavras em Atos 19:5. Quando ouviram isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eu pessoalmente fico impressionado com muitos que têm sido privados da verdade do Evangelho, se submetendo a certas regras ou tradições, como o batismo infantil, a confirmação e outros. Talvez você tenha aceitado Jesus Cristo, mas foi batizado antes de sua conversão. Convido você a olhar de perto esta questão, querido amigo. Muitas pessoas me perguntam se eles deveriam ser batizados novamente. Bem, eu creio que se você foi batizado antes de ser salvo, o batismo deve seguir sua conversão, deve ser após a sua conversão. Essa é a ordem do Novo Testamento. Bem, Paulo queria construir a Igreja de Deus em Éfeso e queria fazê-lo sobre material sólido. Muito bem, este foi o primeiro programa da nossa série introdutória e vamos continuar, pois promete ser muito interessante e bem informativo para todos nós. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. Que Deus o abençoe e até o próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.